E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Thalita Kuroda e nesta aula nós vamos resolver algumas questões sobre taxas. Se você ainda não baixou esse mapa mental, eu recomendo que você baixe, porque ele tem um macete bem legal para você calcular as taxas equivalentes. Você simplesmente vai colocar 1 mais i dos dois lados da igualdade e os expoentes você vai preencher no valor das equivalências. Por exemplo, um ano tem 2 semestres. Então, 1 mais i anual elevado a 1 vai ser igual a 1 mais i semestral elevado a 2. E essa mesma lógica você vai usar para o cálculo de quaisquer taxas equivalentes, beleza? Então, vamos para a questão número 1. Determinada empresa contratou empréstimo a juros compostos de 23,144% ao ano. A taxa trimestral equivalente é de aproximadamente. Essa questão pede a taxa trimestral equivalente no regime de juros compostos. Aqui, você só precisa lembrar daquele macete de comparar os fatores de capitalização. Então, um ano é igual a 4 trimestres. Vamos começar colocando 1 mais i dos dois lados da igualdade. 1 mais i é igual a 1 mais i. Agora, é só acrescentar os expoentes e identificar as taxas. Então, 1 ano é igual a 4 trimestres. Desenvolvendo esse cálculo, teremos 1 mais i trimestral elevado à quarta é igual a 1 mais o i anual é de 23,144% ao ano. Isso é igual a 0,23144. Então, 1 mais 0,23144. Tudo isso elevado a 1. 1 mais i trimestral elevado à quarta é igual a 1,23144. Veja que nós temos uma igualdade. Quando nós temos uma igualdade, nós podemos fazer a mesma coisa dos dois lados da igualdade e ela continuará sendo uma igualdade. Por que eu estou dizendo isso? Na escola você deve ter aprendido. Eu tenho um expoente 4 de um dos lados da igualdade, então eu passo para o outro lado como raiz quarta. Mas, na verdade, só para você relembrar, o que nós fazemos aqui é o seguinte. Nós vamos colocar uma raiz quarta desse lado da equação e uma raiz quarta desse lado, certo? Porque nós fizemos a mesma coisa dos dois lados, então continua sendo uma igualdade. Agora, aqui do lado esquerdo, o que nós vamos fazer é simplificar a raiz com esse expoente. Então, nós ficamos com 1 mais i trimestral igual a raiz quarta de 1,23144, tá? Só para você saber de onde vem esse negócio de passa para o outro lado o expoente como raiz, ok? Na verdade, é isso que a gente faz. Coloca as raízes dos dois lados e simplifica de um lado. Então, teremos 1 mais i trimestral é igual. Essa raiz nós podemos fazer na calculadora. 1,23144 raiz y de x, aqui 4, igual 1,05342. Então, o i trimestral será igual a 1,05342
menos 1. Então, o nosso I trimestral será igual a 0,05342, que é o mesmo que 5,342%. Gabarito, letra D. Tranquilo, né? Vamos ver como fazer essa resolução usando as funções financeiras da HP12C. Vamos começar apertando F Clear Reg para limpar os registros. F5 para visualizarmos 5 casas decimais. STOEX para registrar na calculadora que estamos trabalhando com juros compostos. 23.144i para registrar a taxa ao ano. PV para registrar o PV com valor 1 no fluxo de caixa. Esse é aquele nosso fluxo de caixa base. Agora, N, que é o período base de 1 ano. FV, para calcular o valor futuro do fluxo de caixa base. Agora, nós vamos digitar 4N, que é o número de trimestres em 1 ano. E, por fim, a tecla I, para calcular a taxa trimestral equivalente. Ok? Chegamos ao mesmo resultado de 5,342%. Beleza? É isso aí. Vamos para a nossa próxima questão. Um investidor adquiriu um título público por R$3.000. Na aquisição, arcou com custos de corretagem de R$100. Após 6 meses, vendeu o título por R$4.000 e recolheu imediatamente os tributos incidentes sobre a operação, no valor de R$120. Durante o período em que esteve de posse do título, o investidor não recebeu quaisquer rendimentos adicionais. Considerando os fluxos de caixa líquidos, no investimento e no resgate, o investidor obteve no período uma taxa de retorno líquida de aproximadamente. A questão pede a taxa de retorno líquida. Então, devemos considerar como capital ou valor presente o total que ele desembolsou inicialmente e, como valor futuro, ou montante ou valor de resgate, o valor exato que ele resgatou ao término do período líquido dos tributos. Dessa forma, se nós colocarmos isso num diagrama de fluxo de caixa, teremos o seguinte. O capital, aqui na data zero, será de R$3.000, que é o valor do título, mais os custos de corretagem de R$100, que ele teve que desembolsar, totalizando um capital de R$3.100. Isso porque o enunciado pede a taxa de retorno líquida. Após 6 meses, ou seja, após um período de um semestre, ele teria resgatado o título por R$4.000. Mas ele teve que pagar os tributos sobre a operação no valor de R$120. Então, qual foi o valor que ele resgatou líquido de tributos? Foi de 4.000 menos 120, o que dá um montante de 3.880. E como é que eu sei que eu tenho que usar o período de um semestre com n igual a 1 ao invés de 6 meses com n igual a 6?
Porque a questão disse que durante o período ele não teve rendimentos adicionais e ela também perguntou qual a taxa líquida para o período, ou seja, temos que encontrar uma taxa para todo o período. Perceba que existe um ponto muito interessante nessa questão. O enunciado disse em algum momento se o regime é de juros simples ou de juros compostos? Não disse. E aí, o que você faria? Você pularia a questão pensando, essa com certeza vai ser anulada, nem vou perder meu tempo. Aí é que você se engana. Sabe por quê? Porque quando nós temos apenas um período, o valor dos juros é o mesmo, tanto para a capitalização simples quanto para a capitalização composta. Então, se nós temos o mesmo valor presente, o mesmo valor futuro e os mesmos juros, a nossa taxa também será a mesma quando tivermos n igual a 1. Vamos comprovar isso substituindo esses valores na fórmula do montante simples e também na do montante composto. Se você ainda não decorou, são essas duas fórmulas aqui. A fórmula do montante simples, que é montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais i vezes n, e a fórmula do montante composto, onde montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais i elevado a n. Eu vou anotar aqui no canto para liberar um espaço para a gente desenvolver esses cálculos. Então, o montante é igual a 3.880, o capital é igual a 3.100, o nosso período, que é o N, é igual a 1 semestre, e o que nós queremos calcular é o valor de I, que é a taxa semestral. Vamos começar aqui pela capitalização simples, onde teremos o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes N. E na capitalização composta, nós teremos que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. O montante é de 3.880, que é igual a 3.100, vezes 1 mais I vezes 1, porque N é igual a 1. E aqui na capitalização composta, 3.880 é igual ao capital, que é 3.100, que multiplica 1 mais I elevado a N, que é 1. Percebam que nos dois lados nós vamos ficar com os mesmos valores a partir de agora. 3.880 é igual a 3.100 vezes 1 mais I, porque I vezes 1 é igual a I. E aqui, na capitalização composta, 3.880 é igual a 3.100 vezes 1 mais I, porque 1 mais I elevado a 1 é igual a 1 mais I. Perceberam que aqui a gente ficou com os mesmos valores? É por isso que quando n é igual a 1, a taxa vai ser a mesma, tanto na capitalização simples quanto para a capitalização composta. Ok? Vamos desenvolver apenas uma delas para encontrar o valor de I. Então, 1 mais I será igual a 3.880 divididos por 3.100. 1 mais I será igual a 3.880 divididos por 3.100, o que dá 1,2516. I será igual a 1,2516 menos 1, ou seja, I será igual a 0,2516, que é igual a 25,25.
16%. Gabarito, letra A. Vamos resolver agora usando as funções financeiras da HP12C. Vamos começar apertando F-Clear Reg para limpar os registros. F2 se você não estiver com duas casas decimais. 3.000, Enter, que é o valor do título. 100, que é o valor dos custos de corretagem. O sinal de adição para somar esses dois valores. E agora CHSPV, para registrar esse valor como valor presente, que foi o valor investido, ou seja, todo o valor desembolsado. Agora vamos apertar 4.000, Enter, que é o valor resgatado bruto. 120, que é o valor dos tributos, e o sinal de subtração, chegando ao valor resgatado líquido dos tributos. Agora, vamos registrar esse valor como FV. Agora, vamos apertar 1N, que é o número de períodos, ou seja, um semestre. E, por fim, a tecla I, para calcular a taxa de retorno líquida, chegando a 25,16%. E assim, confirmamos o gabarito na letra A. Ok? E vamos para a nossa próxima questão. Um investidor efetuou uma aplicação financeira a juros nominais de 3% ao semestre, capitalizados mensalmente. O prazo da aplicação financeira era de 3 semestres. A taxa efetiva de juros para o prazo da aplicação é de... Essa questão é bem interessante. Ela é muito boa para a gente treinar essas pegadinhas que aparecem de vez em quando. A primeira coisa que precisa saltar aos seus olhos aqui é que o enunciado ele dá a taxa nominal de 3% ao semestre, capitalizados mensalmente. E você precisa lembrar que a gente nunca pode usar as taxas nominais nos cálculos. Temos sempre que converter para a taxa efetiva. Então, você precisa lembrar daquele macete que nós vimos na parte teórica, de que quem manda é a capitalização. Nós temos 3% ao semestre capitalizados mensalmente. Quem manda é a capitalização, nesse caso mensal. Portanto, a taxa deve ser convertida de nominal ao semestre para efetiva ao mês. Um semestre tem quantos meses? Tem 6 meses. Então, 3%, que é a taxa semestral, divididos por 6 meses, é igual a 0,5% ao mês, que é a nossa taxa efetiva mensal. Agora que nós encontramos a taxa efetiva mensal, nós temos que calcular o que a questão está pedindo, que é a taxa efetiva para todo o período da aplicação, ou seja, tudo que a aplicação rendeu nesse período de 3 semestres, que é igual a 18 meses. Então, nós temos que considerar um período de 18 meses. Nós não temos um nome para um período de 18 meses, assim como temos para um período de 12 meses, que chamamos de ano, ou de 6 meses, que chamamos de semestre. Mas isso não importa o nome, nós vamos identificar como 18M. Vamos anotar aqui a taxa efetiva mensal que encontramos, que foi de 0,5% ao mês. E mensal é igual a 0,5% ao mês, que é igual a 0,005 ao mês. A partir dela, nós vamos calcular a taxa equivalente para um período de 18 meses. Novamente, vamos comparar os dois fatores de capitalização. 1 mais I é igual a 1 mais I.
18 meses é igual a 1 período de 18M. Então, 1 mais 1 período de 18 meses é igual a 1 mais o I mensal, que é de 0,005, elevado a 18. 1 mais I 18M é igual a 1,005 elevado a 18. Esse cálculo vamos fazer na calculadora. 1,005 x elevado a y 18 é igual 1 mais I 18M é igual a 1,0939. Então, I 18M é igual a 1,0939 menos 1. Então, o nosso I para 18 meses será igual a 0,0939, que é o mesmo que 9,39%. Gabarito, letra D. Agora, vamos fazer esse mesmo cálculo na HP12C. Comece apertando F-Clear Reg para limpar os registros anteriores. F5 para visualizar 5 casas decimais. STO-EX para registrar na calculadora que estamos trabalhando com juros compostos. Vai aparecer o indicador C no visor. Nós sempre temos que fazer isso quando estamos calculando taxas no regime de juros compostos, ok? Agora, 0,5i para inserir a taxa mensal, 1n para inserir o número de períodos em meses, 1PV para registrar o valor de 1 no nosso fluxo de caixa base, FV para calcular o valor futuro do fluxo de caixa base. Agora, nós vamos começar a conversão para a taxa equivalente para o período de 18 meses. Vamos digitar 18, que é o número de meses do período a ser calculado. A tecla 1 sobre x, que é a tecla de recíproco, ela vai calcular a proporção que um mês representa em relação a todo o período de 18 meses, que é o que nós queremos calcular. Agora, vamos apertar N para registrar esse valor como período fracionário. E, por fim, a tecla I, para calcular a taxa efetiva para esse período de 18 meses, chegando a 9,3929. Assim, confirmamos o gabarito na letra D. E vamos para a nossa próxima questão. Um investidor fez uma aplicação financeira a juros compostos com capitalização mensal a uma taxa de juros nominal de 8,7% ao semestre. Ao fim de 2 anos e meio, o aumento percentual de seu capital inicial foi de... Olha que questão bacana! Ela pede o aumento percentual do capital inicial. Foi dito que o regime é de juros compostos. A fórmula do montante composto que você não pode esquecer é: o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N, certo? Você percebe que, se não fosse esse 1 mais I elevado a N, o capital seria igual ao montante? Então,
O que vai fazer com que o capital aumente é justamente esse fator 1 mais i elevado a n, que é o que chamamos de fator de capitalização. E isso é justamente o que a questão está pedindo, o aumento percentual do capital, que é dado pelo fator de capitalização. Entendido isso, vamos ver quais dados o enunciado nos traz. Primeiro, temos a taxa nominal, que temos que converter em taxa efetiva. Quem manda é a capitalização, que é mensal. Então, vamos encontrar a taxa efetiva mensal. 8,7% ao semestre divididos por 6 meses é igual a 8,7 divididos por 6 é igual a 1,45% ao mês. Essa será a nossa taxa efetiva mensal. Como a taxa e o período devem estar na mesma unidade de tempo, vamos converter o período para meses. Nós temos 2 anos e meio, que são 5 semestres. 5 semestres vezes 12 meses é igual a 30 meses. Agora é só substituir esses dados no fator de capitalização, que vamos chegar ao aumento percentual que a questão está pedindo. 1 mais i elevado a n será igual a 1 mais 0,0145 elevado a 30, que é igual a 1,0145 elevado a 30. 1,0145 x elevado a y, 30 igual. Isso será igual a 1,5401, que é o mesmo que 154,01%. Veja que o resultado de 154,01% significa que o capital aumentou 54,01% no período, visto que 100% é relativo ao capital investido. Assim, nós já encontramos o gabarito na letra D. Mas, para que você entenda melhor, vamos ver um exemplo. Vamos supor que o capital investido fosse de R$100. Colocando na fórmula de juros compostos, teríamos: para um capital de R$100, vamos substituir na fórmula. Montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado a n. Montante é igual a 100 vezes 1 mais i, já vimos que é 1,0145. 1,0145 elevado a n, que é 30. Esse valor também já calculamos, então teríamos o montante igual a 100 vezes 1,5401. O montante seria igual a 154,01, o que dá um aumento percentual de 54,01%. Nesse exemplo, como estamos partindo de 100, fica fácil calcular de cabeça essa variação percentual. Mas vamos relembrar rapidamente como fazer esse cálculo, caso você não se lembre. A variação percentual é igual ao valor final divididos pelo valor inicial menos 1. Então, a variação percentual é igual
a 154,01 divididos por 100 menos 1. Variação percentual igual a 154 divididos por 100 é igual a 1,5401 menos 1. Teremos uma variação percentual de 0,5401, que é igual a 54,01%. Vamos ver agora como fazer esse cálculo de variação percentual na HP12C. Comece apertando F-Clear Reg para limpar os registros, F2 para mostrar duas casas decimais, o valor inicial, que é de 100, e depois a tecla Enter, o valor final, que é de 154,01, e, por fim, a tecla de variação percentual, chegando a 54,01%. E assim, confirmamos o gabarito na letra D. E vamos para a nossa próxima questão. Precisando de capital de giro, a empresa Trotsi contratou em uma instituição financeira um empréstimo de R$ 65.000 a ser quitado por meio de um único pagamento de R$ 68.500 no prazo de 1 mês. No ato da contratação, foi paga uma tarifa de serviço bancário de 1,5% cobrada sobre o valor do empréstimo. Considerando tais informações dadas, qual é a taxa de juros nominal e a taxa de juros efetiva, respectivamente, cobrada por este empréstimo? A questão pede a taxa de juros nominal e a taxa de juros efetiva, respectivamente. Nesse contexto, o enunciado se refere à taxa nominal como a taxa contratada, ou seja, referente ao valor nominal do título, e a taxa efetiva como aquela efetivamente paga, considerando o valor líquido que entrou no caixa, ou seja, temos que subtrair a taxa de serviço de 1,5%. Vamos ver então como fazer esses cálculos. Vamos fazer aqui em azul a taxa nominal e em verde a taxa efetiva. Lembrando que a taxa nominal considera o valor do título e a taxa efetiva considera o valor líquido. Ou seja, descontando a tarifa. Então, para a taxa nominal, teremos um capital igual a 65.000, o valor futuro, ou montante, de 68.500 e o prazo, que é o valor de N, de 1 mês. E o que nós queremos calcular é o valor de I. Nesse caso, é o I nominal. Colocando na fórmula do montante composto, montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Lembrando que, quando a questão for omissa em relação ao regime de juros, considere como juros compostos. Mesmo assim, nós vimos numa questão anterior que para n igual a 1, a taxa seria a mesma, tanto para juros simples quanto para juros compostos. Substituindo os dados na fórmula, teremos 68.500 é igual a 65.000, que multiplica 1 mais I elevado a 1. 1 mais I será igual a 68.500 divididos
por 65.000, 68.500 divididos por 65.000 igual 1 mais I será igual a 1,0538. Então, I será igual a 0,0538, o que é igual a 5,38%. Veja que, como o enunciado diz respectivamente, nós já encontramos o gabarito na letra B. Mas vamos calcular também a taxa efetiva. Para o cálculo da taxa efetiva, temos que descontar o valor da tarifa de serviço, que incidiu no ato da contratação. Portanto, ela incidiu sobre o valor de 65.000. Então, a tarifa será igual a 1,5% vezes 65.000. 1,5% vezes 65.000 igual, o que dá 975. Com isso, o nosso capital será de 65.000 menos 975, que é igual a 65.000 menos 975 igual a 64.025. Esse será o valor do nosso capital para o cálculo da taxa efetiva. Vamos novamente aplicar a fórmula do montante, onde montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. 68.500 será igual a 64.025, que multiplica 1 mais I elevado a 1. 1 mais I será igual a 68.500 divididos por 64.025. 1 mais I será igual a 68.500 divididos por 64.025. Um mais I será igual a 1,06989. I será igual a 0,06989, que é igual a 6,99%. E assim, confirmamos o gabarito na letra B. Na HP12C, nós podemos calcular rapidamente o valor dessas duas taxas. Vamos começar pela taxa nominal. Vamos apertar F-Clear Reg para limpar os registros. 65.000 PV para registrar o valor presente. 1N para registrar o número de períodos. 68.500 CHS-FV, pois será um desembolso, e por fim a tecla I, chegando ao valor da taxa nominal de 5,38%. Agora vamos calcular a taxa efetiva. Comece apertando F-Clear Reg para limpar os registros. 65.000, Enter. 1,5%, que é o valor da tarifa, e o sinal de subtração, para chegar ao valor líquido do empréstimo. Agora, vamos apertar PV
para registrar esse valor como valor presente. 1N, que é o número de períodos. 68.500 CHSFV, que é o valor futuro, com sinal negativo, pois será um desembolso. E, por fim, a tecla I, chegando ao valor da taxa efetiva. E assim, confirmamos o gabarito na letra B. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado da aula, que tenha sido muito útil para vocês. Um grande abraço e até a próxima!